Terceiro vídeo de linguagem de programação QBasic. Neste vídeo vamos sair um pouco fora das instruções de entrada e saída de dispositivos para falar um pouco de variáveis. Será apenas o básico para entendermos algumas coisas e podermos usar as variáveis neste módulo. Uma variável é um espaço que nomeamos e reservamos na memória do computador para guardar informações que iremos usar depois. A maneira mais fácil para criar uma variável no QBasic é simplesmente digitando um nome, e com o sinal de igual, atribuir um valor ao nome, seja um numeral ou uma string. Podemos usar números no meio e no final dos nomes das variáveis, mas nunca no início, e ele só deve conter números e letras. Como já sabemos, o QBasic reconhece dados do tipo strings e numéricos, e as variáveis também seguem essa regra. Vamos criar uma variável numérica e atribuir um valor a ela. Para verificar se o valor foi atribuído, vamos usar a instrução print para exibir o conteúdo da variável. Podemos usar a mesma variável para atribuir outro valor, porém quando fazemos isso, o valor que já estava na variável é perdido para dar lugar ao novo valor. Se não quisermos perder a informação ou valor da variável que reutilizamos, podemos guardar o valor dela em outra variável, atribuindo uma a outra usando o sinal de igual. Para usar uma variável string devemos indicar para o QBasic que a variável é do tipo string, colocando um cifrão depois do nome da variável. Também podemos atribuir uma variável string a outra, para não perdermos as informações quando formos reutilizar a variável. Não é possível atribuir variáveis de tipos diferentes uma a outra. Se fizermos isso, aparecerá uma mensagem de erro. Agora vamos ver uma espécie de fluxograma para entender melhor os tipos de variáveis e como fazemos a sua identificação para o QBasic. Temos as variáveis de texto strings, só temos um tipo para texto, e identificamos ela com um cifrão depois do nome.
Para numerais temos 4 tipos diferentes. A primeira é a numérica inteira simples. Para identificar esta, usamos o símbolo de porcentagem ou deixamos sem identificação. Temos a numérica inteira longa, e para identificar esta, usamos o símbolo de e-comercial. A numérica ponto flutuante de simples precisão, usa o ponto de exclamação como identificador. E por último temos a numérica ponto flutuante de dupla precisão, esta usa o hashtag como identificador. Agora vamos para as diferenças. As numéricas inteiras apenas aceitam números inteiros, ou seja, sem ponto decimal. Se tentarmos guardar um número com ponto decimal, tudo que está à direita do ponto, incluindo o ponto, será descartado, e só a parte inteira será guardada na variável. Ainda nas numéricas inteiras, a inteira simples pode guardar números entre menos 32.768 até mais 32.767. Se tentarmos guardar um número maior ou menor, aparecerá uma indicação de um erro. Na inteira longa podemos guardar números entre menos 2.147.483.648 até mais 2.147.483.648. E também se tentarmos guardar um número maior ou menor, aparecerá uma indicação de um erro. Já nas de ponto flutuante, podemos guardar tanto números inteiros, quanto números com casas decimais. As de ponto flutuante de simples precisão podem guardar números com até 7 dígitos, e o ponto pode estar em qualquer lugar entre os dígitos. A de ponto flutuante de dupla precisão pode guardar números com até 16 dígitos, e o ponto pode estar em qualquer lugar entre os dígitos.
Podemos também criar uma variável simplesmente mandando imprimir seu conteúdo. Perceba que, ao exibir o conteúdo da variável, apareceu um zero na tela de saída, isso porque não atribuímos nada nesta variável. Também podemos fazer isso com variáveis strings, porém na tela de saída não aparecerá nada. Algo importante a se falar é que podemos usar o mesmo nome em tipos de variáveis diferentes, o que QBasic as identifica como variáveis diferentes mesmo tendo o mesmo nome. Lembram das operações matemáticas, de concatenação, da vírgula, e do ponto e vírgula que usamos no vídeo da instrução print? Podemos usar da mesma forma com as variáveis. Para finalizar, vamos fazer uma comparação do comportamento entre as variáveis numéricas com um mesmo número, para ver o que é exibido na tela de saída. Observe que a variável inteira simples guardou apenas os números inteiros, do mesmo modo que a variável inteira longa. A de ponto flutuante de simples precisão guardou 7 dígitos mais o ponto, com um detalhe que o último dígito decimal foi arredondado pois o numeral tem mais de 7 dígitos. A de ponto flutuante de dupla precisão guardou 16 dígitos mais o ponto. Se houvesse mais um dígito na casa decimal, o 16º dígito seria arredondado também.
Existem mais informações de uso das variáveis, como declarações, local ou global, e outras coisas, e também as informações do documento de ajuda, mas vamos deixar isso para o outro módulo onde veremos melhor as variáveis. Este vídeo fica por aqui. Espero vocês no próximo.